graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos, nossos amados e queridos ouvintes. Nesta oportunidade, nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos. E hoje estaremos estudando o terceiro ponto fundamental do capítulo 7. E aqui nós vamos procurar identificar, a partir do versículo 13 ao versículo de número 20, as experiências que o apóstolo aprendeu com o pecado e a lei. Nós identificamos nos nossos encontros passados a respeito do capítulo 7 que o pecado ele aproveita o mandamento ou o entendimento que o homem tem da lei para despertar a concupiscência, para reviver e para enganar o homem. E a partir destes versículos, então, o apóstolo ele vai colocar diante de nós as suas experiências, a maneira que ele viveu em relação a esta questão, ok? Então nós vamos ler Romanos, do capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 20. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço, não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. E aqui é a continuação da maneira que o pecado ele age pelo mandamento na vida do homem. E o apóstolo começa nos dizendo: logo, tornou-se-me o bom em morte. E nós entendemos no nosso encontro passado. Eu te convido a você rever este vídeo. E o apóstolo ele disse que quando ele entendeu a lei do Senhor, a maneira que ele precisava viver, então o pecado ele reviveu. E quando o pecado reviveu, ele achou que o entendimento da lei do Senhor era para a morte dele. Aqui agora ele está dizendo assim: tornou-se-me o bom em morte, ou seja, o entendimento que eu alcancei da lei do Senhor, que é para a minha vida, isto é morte para mim? E a resposta dele é clara: de modo nenhum. Ou seja, o entendimento da palavra do Senhor precisa acontecer, mesmo que o pecado ele trabalhe a partir do entendimento. Agora ele continua dizendo assim: o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem. Observem esta frase: o pecado, para que se mostrasse pecado. E o que é isto? O apóstolo agora ele vai apresentar a quarta característica do pecado em relação ao mandamento.
E esta quarta característica, ela é terrível, ela é impossível de qualquer ser humano vencê-la. É somente a graça de Deus que pode vencer. Observe que ele disse, para que se mostrasse pecado. O pecado, ele precisou, ou ele precisa se mostrar pecado. Ele precisa mostrar a sua força para que o homem entenda que não pode vencê-lo. É somente a graça de Deus. Então o apóstolo diz, quando ele, para que ele se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. E aqui está a quarta característica do pecado. Ele é maligno na sua essência. Porém, existem momentos em que ele se faz excessivamente maligno. E esta característica ela acontece pelo mandamento. Veja, a fim de que, pelo mandamento, ou seja, pelo entendimento, porque foi isso que nós entendemos no nosso encontro passado, que o mandamento à luz do Salmo 19:8 significa quando nós entendemos a lei de Deus. Então veja que quando este entendimento chega na vida do homem, o pecado ele se faz excessivamente maligno. E quando isto acontece, o pecado mata o homem pelo bem. Esta característica do pecado nós precisamos buscar do Senhor o entendimento pelo Espírito Santo de Deus para nos dar condições de vencermos o pecado nestas características. Então, observem que o apóstolo, ele coloca então 4 características do pecado que são despertadas pelo mandamento. São elas: o despertar de toda a concupiscência, quando o pecado ele revive, ou pelo mandamento ele revive, pelo mandamento ele engana e pelo mandamento ele se torna excessivamente maligno. E nós precisamos entender estas características e a partir do entendimento nós buscarmos do Senhor, aleluia, de que maneira nós podemos então vencer o pecado com nestas características. O apóstolo então ele continua nos informando agora as suas experiências, ou seja, a sua compreensão do que ele era em relação ao pecado e ao mandamento. Ele diz assim, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Nós precisamos saber que a lei, em todas as suas características, ela é espiritual, porque ela veio de Deus e ela tinha objetivos de nos mostrar que nós não podemos vencer o pecado. O homem não tem condições de observar ou de praticar todas as leis de Deus sem a graça de Deus. Nós dependemos da graça de Deus para a nossa salvação. O apóstolo diz assim, eu sou carnal, eu sou vendido sobre o pecado. Observem que esta questão aqui é algo do apóstolo. Ele está nos informando. E aqui neste versículo é muito importante nós nos rendermos a esta verdade de que nós somos carnais. Além de sermos carnais, nós somos vendidos sob o pecado. E então ele vai explicar por que ele chegou, então, nesta conclusão de que ele é carnal e de que ele é vendido sob o pecado. E aí no versículo 15 está escrito, porque o que faço não o aprovo,
Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa, de maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Observem esta verdade aqui. O pecado que habita em mim. Pelo fato do pecado habitar na vida do apóstolo, ele entende que ele é carnal e que ele é vendido sob o pecado. E a consequência prática no dia a dia do apóstolo é que ele não faz o que ele aprova. O que ele não aprova, isso ele faz. Versículo 15. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Então veja que existe um conflito interior. Existe uma guerra interna no coração, na alma, no espírito do apóstolo. Os seus desejos lutam constantemente para que ele não faça aquilo que quer, mas para que ele faça aquilo que ele não quer. E esta é a realidade do homem que procura se livrar da lei do pecado pela palavra de Deus. Aleluia! Pela busca da graça de Deus que está na palavra. Então veja, o apóstolo ele entende que ele é carnal e que ele é vendido sobre o pecado. Ele entende por quê? O pecado está nele. E ele entende isso por quê? Pela maneira que ele vive, ou seja, pelo seu dia a dia. O versículo de número 18, o apóstolo nos informa que ele sabe que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E a compreensão desta verdade, ela é de extrema necessidade. Observem, o apóstolo Paulo, com todas as suas experiências, com toda a sua vida íntima com Deus, ele está nos dizendo assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Não existe nada na minha carne ou na minha natureza carnal que busque o bem. E aqui nós precisamos observar que o apóstolo está nos ensinando que a salvação ela é somente pela graça. Não existe nada na minha e na tua vida que, como homem, nos dê condições de sermos salvos. Então veja que este entendimento do apóstolo é de extrema necessidade de nós analisarmos, buscarmos do Senhor esta verdade para os nossos corações, que em nós ou na nossa carne não existe bem algum. E aí ele nos diz, e como é feito, ou seja, a consequência dessa questão de que na minha carne não habita bem algum, então acontece algo comigo. E o que acontece é que o querer está em mim. Ou seja, dentro de mim existe o querer, existe a vontade de praticar a vontade de Deus, mas não consigo realizar o bem. E aqui é importante, o apóstolo não realizava o bem? É claro que realizava. O apóstolo orava, o apóstolo pregava, o apóstolo praticava as boas obras, como nós sabemos, através da sua vida. Mas aqui ele está dizendo, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, o bem que eu realizo não é porque eu sou bom, não é porque eu tenho capacidade, mas o bem que realizo é porque a graça de Deus me leva a realizar estes bens.
É o que ele ensinou no capítulo 4 de 2 aos Coríntios, onde ele nos diz que é pela graça de Deus que eu sou o que sou, tenho o que tenho, faço o que faço. É porque a graça de Deus opera na minha vida. Então compreenda que aqui nessa questão o apóstolo está sendo claro e nos dizendo que se não fosse a graça de Deus, ele não realizaria o bem, ele não oraria, ele não pregaria a palavra, ele não seria, aleluia, a pessoa que ele é, se não fosse a graça de Deus. E esta compreensão é muito importante para as nossas vidas como servos do Senhor, que precisamos nos render a esta verdade e entender que eu estou aqui somente pela graça de Deus. Você está me ouvindo pela graça de Deus. E a graça de Deus vai nos levar a continuarmos. Aleluia. Então, o versículo 19 nos diz assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então observe que a argumentação que o apóstolo usa para nos provar que ele sabe que nele ou no corpo dele não habita bem algum, é que ele não consegue realizar o bem que quer. Ele depende inteiramente da graça de Deus para realizar o bem que ele entende que precisa realizar. Amados, estas verdades fundamentais do Evangelho, nós, como a igreja da última hora, precisamos desesperadamente buscarmos a viver, buscarmos a entender estes ensinos da carta de Paulo aos Romanos. Nós já observamos que a carta aos Romanos, ela teve impacto muito forte em momentos decisivos da vida da igreja, como é o exemplo da reforma, como é o exemplo do grande avivamento que houve no século XVIII, a partir da vida de Wesley, que tiveram as suas fundamentações no entendimento destas verdades apresentadas pelo apóstolo Paulo aqui nesta carta. E eu não tenho dúvida, aleluia, de que nós estamos sendo profundamente impactados pela palavra do Senhor, com o entendimento destas verdades. Então veja que aqui, neste terceiro ponto fundamental deste capítulo, nós vamos encontrar que o apóstolo, ele aprendeu algo em relação ao pecado. E este aprendizado foi que ele é carnal, que ele é vendido sob o pecado e que no corpo dele não habita bem algum, mas que ele depende inteiramente da graça de Deus para fazer o que faz, para viver da maneira em que vive. E é exatamente isto que precisa acontecer nos nossos corações. Que o Senhor possa produzir em nossas vidas este entendimento, que eu não tenho dúvida que é de extrema importância para as nossas vidas. Eu quero orar com você e nesta oração nós vamos pedir ao Senhor que nos abençoe com este entendimento de que somos totalmente dependentes da graça de Deus para todas as coisas que estamos praticando ou que vamos praticar. Aleluia. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso grande, poderoso e eterno Pai, eu quero te louvar por esta oportunidade de poder levar a tua palavra. Eu peço a ti, papaizinho amado, envia-nos o Espírito Santo
o espírito do entendimento, o espírito que nos ilumina os nossos corações e que nós venhamos a entender que em nós não existe nada que busque a Ti. No nosso corpo, na nossa natureza pecaminosa, nós não buscamos, nós não oramos, nós não pregamos, nós não vivemos o bem que precisamos viver. Mas a Tua graça é poderosa para produzir em nós, oh aleluia, esta vontade, esta necessidade e esta ação que precisa existir em relação à Tua obra. Produza nos nossos corações, assim como o Senhor produziu na vida do apóstolo. E eu entendo que estas ações, elas surgem quando nós entendemos que não somos, que não podemos, mas que confiamos na Tua graça. Então, papaizinho amado, fica conosco, abençoa a minha vida e a vida de cada um que está nos acompanhando através deste canal. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. No nosso próximo encontro, nós estaremos estudando o 4º fundamento estrutural do capítulo 7. E nós estaremos, então, observando do versículo 21 ao versículo de número 24, a conclusão que o apóstolo faz de toda essa questão da lei, do pecado e do homem. Então, fique conosco e seja abençoado pela palavra do Senhor. Amém.